Brasil, muito bom dia pra você. Os jogos atrasados do Brasileirão finalmente foram zerados e o Malvadão voltou à ponta da tabela. Com festa e gol de Bruno Henrique, o Flamengo goleou o agora rebaixado Sport por 5-1. Chegou aos 71 pontos e contou com a ajuda do Santos, que derrotou o desfalcado Palmeiras nos minutos finais e saiu do Z4. Novo tropeço. E Abel Ferreira não jogou a toalha sobre a disputa do título. Já em partida antecipada da penúltima rodada, o Bragantino bateu o Atlético por 2-0 e sonha com a vaga na Libertadores. Na Série B, o Coritiba empatou com o Atlético e confirmou o acesso para a primeira divisão. Na Europa, Noruega, Portugal e Croácia carimbaram o passaporte para o Mundial. E a seleção brasileira derrotou o Senegal por 2-0, com elogios de Ancelotti para Estevão. E encerra amanhã a data FIFA contra a Tunísia, lá na França. Para mim é uma surpresa ver um jogador tão jovem com este tipo de talento. Incrível no tiro, muito preciso, muito contundente. Sim, é verdade, mas o Ancelotti é um cara que está tentando extrair o máximo de mim e eu fico muito feliz por isso. Você vê de quando a pessoa gosta de você, de quando ela não só te elogia, de quando tem que dar expor, ela dá expor, de quando ela te elogia, tem que te elogiar, então... En una semana difícil, bueno, tivemos esse foco, essa concentração que temos que ter de aqui ao final. A segunda parte, na minha opinião, nos primeiros 25, 30 minutos da segunda parte fomos, na minha opinião, melhores, com oportunidades. Portanto, como tinha dito, é jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. Não, o Bruno, é ele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Ele deve falar e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância e isso é injusto. Flamengo volta à liderança do Campeonato Brasileiro, deixando Edu Dracena em segundo lugar, hein? Quem diria? O Santos aprontou no Clássico Paulista e o Flamengo tomou um sustinho bem de leve com o Pablo e depois fez 5-1 no Sport, já rebaixado. Bom dia, Edu. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ótima semana a todos. Renata, ainda não joguei a toalha, não. Ainda tem campeonato ainda pela frente, 5 jogos, restam aí 15 pontos a ser disputado. Então eu acredito ainda muito, por isso que eu dizia, o Palmeiras quando estava 4 pontos na frente, já é campeão. Não, não é campeão. Futebol tem essas coisas assim de jogo a jogo, viver jogo a jogo. Então não joguei a toalha ainda não. Cicinho, seleção brasileira dando show consistente, dominando o Senegal e muito bem falada por aí. Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Diferentemente do Palmeiras, a seleção encantando o mundo, né? Então, voltando a ser aquela seleção que dá show, aquela seleção que causa medo nos adversários e tudo isso passa pelo treinador e essa grande fera que saiu do Verdão pro mundo, né? Que é o Estevão. Ronaldão, aquele bom dia. Vamos falar do novo líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Goleada, Bruno Henrique, soltinho, liberado, fazendo golaço. E o Flamengo se prepara agora para o clássico diante do Fluminense. Boa, menina Renata. Bom dia a você, boa semana. E a vocês também, seus cavalos. O Malvadão está onde deveria estar. Era questão de tempo, porque como o Edu falou, o Palmeiras estava 4 pontos, tal, não sei o quê, ele não estava tranquilo. Então agora a torcida do Mengo está tranquila e com a mão na taça já, menina Renata. Esse Campeonato Brasileiro tá uma verdadeira montanha-russa, não é verdade? Para todos os lados, hein? Canal Jogo Aberto vai se conectando na internet, lá no YouTube, porque vamos falar do Brasil classificado no Mundial Sub-17. Tem Stock Car, moto velocidade, tem tênis, tem muita coisa pra gente contar por lá. Então, acompanhe tudo que acontece lá no canal Jogo Aberto. Tem a Stock Car, viu, gente? Na volta, Brasileirão e Seleção Brasileira. A 10ª etapa da Stock Car Pro Series, a antepenúltima da temporada,
teve uma grande estrela nas pistas e fora dela, toda a atração e as novidades do novo Autódromo de Cuiabá, que proporcionou a primeira corrida noturna da história da categoria. O clima também foi destaque. Ventanias e fortes chuvas mudaram várias vezes o cronograma do fim de semana. A corrida sprint, que deveria acontecer na noite de sexta-feira, precisou ser realizada na tarde de sábado. Ricardo Maurício largou em primeiro com a inversão do grid. E com o ótimo ritmo de seu carro e a guiada de um piloto tricampeão da maior categoria do Brasil, venceu sua primeira corrida em 2025. A corrida principal, essa sim, aconteceu no período noturno. Felipe Massa foi o pole position, largou bem, mas após um problema em uma freada, acabou perdendo importantes posições. Ricardo Maurício, o tricampeão, acabou assumindo a liderança com todas as confusões também que aconteceram na corrida e venceu mais uma. Vence no Autódromo Internacional do Mato Grosso, em Cuiabá. Isso mesmo, Ricardo Maurício foi o piloto do dia. Esta foi a sua 39ª vitória na Stock Car e o pódio foi o de número 94. E agradecer por estar tendo minha 21ª temporada e quem sabe torcer aí para a gente conseguir encaixar alguma coisa aí para 2026 e continuar na Stock, que é o que eu amo. Em segundo lugar, ficou o Rafael Reis, da Car Race. Ele que é estreante na categoria e conquistou o seu primeiro pódio. E o terceiro lugar ficou com o pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno. Com os resultados em Cuiabá, Felipe Fraga, da Eurofarma RC, continua na liderança do campeonato. Faltam 2 etapas para o fim do campeonato 2025 da Stock Car Pro Series. Festa brasileira. Diogo Moreira é campeão da Moto 2, segunda principal categoria da MotoGP. A conquista foi assegurada com o 11º lugar na última etapa da temporada, em Valência, na Espanha. É a primeira vez que um brasileiro fatura um título mundial na moto velocidade. Vida bandida na Série A, hein? Tá todo mundo grudadinho, incomodando. Disputa pelo título, ainda tudo em aberto. Meio de tabela, bagunçado, mudando, oscilando. E a briga contra o rebaixamento tem me dado dor de estômago a rodo. Um monte. E foi de casa mesmo que eu acompanhei o jogo entre Bragantino e Galo. O Galo já está com a cabeça na decisão da Sul-Americana. Fez um primeiro tempo bem jogo aberto, bem disputado, mas na segunda etapa sucumbiu e perdeu para o Massa Bruta por 2-0 e ainda teve Igor Gomes expulso. No último jogo, antes da final contra o Lanús pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro foi até Bragança Paulista para encarar o Red Bull Bragantino na rodada antecipada do Brasileirão. Em casa, o Massa Bruta já começou levando perigo ao gol de Everson. O Galo também tentou nos minutos iniciais mostrar sua força. Rony tentou desviar de cabeça para a meta de Cleiton. Quem voltou para o jogo foi o Red Bull Bragantino, que aos 9 minutos da etapa final chegou ao gol com Lucas Barbosa. John tocou para Capixaba, que meio desajeitado tentou finalizar, mas quem chegou na bola para empurrar para o fundo das redes foi o camisa 21. Nem deu tempo de se recompor na defesa e os mineiros tomaram o segundo gol em menos de 5 minutos. Após cobrança de falta de John, Gustavo Marques ampliou. A Massa Bruta ainda teve a chance de chegar ao terceiro gol com Gustavinho. Ele chutou cruzado e quase acertou o alvo. Quem teve bastante trabalho foi o goleiro do Atlético. Aliás, Atlético que viu sua vida ficar complicada dentro de campo com a expulsão de Igor Gomes por falta em Fernando na entrada da área. A Massa Bruta fez uma partida bastante superior ao do time de Minas, tanto que Pita recebeu dentro da área e ajeitou para Fernando. O camisa 11 tirou da marcação, mas acabou finalizando no travessão. Final Bragantino 2, Atlético Mineiro 0.
E o time de Bragança Paulista conseguiu quebrar a sequência do Galo, que vinha de 7 jogos sem perder. O resultado positivo para o Bragantino rendeu 45 pontos na tabela. Pontos suficientes para que ele se mantenha dentro do Campeonato Brasileiro da Série A para o ano que vem. Já para o técnico Sampaoli, o foco agora fica na final da Sul-Americana. Para lograr mejorar en el Brasileiro y tener posibilidad de ganar el sábado. Melhorar defensivamente, colectivamente, taticamente. A gente está muito feliz porque é muito importante quando você vence que você convença, né? E é óbvio que agora a gente atinge uma somatória de pontos que nos dá a possibilidade momentaneamente de estar em 8º lugar. Temos que ser justos, mão à palmatória. Wagner Mancini chegou e são 3 vitórias. Passou pelo Corinthians, pelo São Paulo, agora pelo Galo. E por isso o Bragantino chega à 8ª posição. Há expectativa por um G8, dependendo da Copa do Brasil, aquela coisa toda. O Galo perde posições, é o 10º colocado. E o Bragantino chega a essa 8ª colocação. Bragantino 45, Galo 44. Então, é aquela história, né, gente? O Bragantino se colocando como postulante a uma vaga na pré-Libertadores e o Galo agora mira-se sim mais a Sul-Americana. Na verdade, a postura do Galo, Renata, é pensando na Sul-Americana. O que assusta no Galo é essa questão do segundo tempo. Nós estávamos comentando aqui que o rendimento do Atlético Mineiro no segundo tempo tem assustado, porque baixa muito a guarda. Então, isso também é um alerta que liga para a final da Sul-Americana, porque é nítido que o Atlético Mineiro está concentrado na Sul-Americana. Está jogando o brasileiro para o gasto, porque já não cai mais. Enquanto isso, o Bragantino se fez, prevalecer na questão mando de campo, na questão postura de jogo, e acabou vencendo e até passando o São Paulo. Então, uma grande vitória do Bragantino aí. A defesa do Galo muito desatenta no segundo tempo, especialmente porque estava sem o Júnior Alonso, não é? O Ivan Roman também estava na seleção. Ali, chegando perto da área, também tem o Alan Franco, que é um titular que estava na seleção. Acho que quando ele tirou o Fausto Vera, ele deixou mais exposta ainda a defesa. Não foi uma boa jornada, pelo menos defensiva, do Galo. Não foi, né, Renata? Até porque a gente vê que o São Paulo ele mudou o esquema tático, né? Ele joga com uma linha de 3, colocando o Sarabia ali como um terceiro zagueiro e colocando o Rony pela ala direita e deixando o Arana pelo lado esquerdo. Então, o Atlético até começa bem os jogos, começa a ter um volume maior. E só que aí no segundo tempo a gente vê que de repente ele acaba se perdendo no posicionamento. A questão de repente de você tomar as atitudes corretas ali, o Atlético ainda requer ainda um tempo ainda mais, até porque o São Paulo acabou chegando. Agora o foco total realmente tem que ser na final da Sul-Americana para jogar os 90 minutos e não só 45. Talvez o time já estivesse com a cabeça na decisão, porque realmente o segundo tempo foi bem abaixo. Rona, complica com a expulsão do Igor Gomes, também você perde um jogador. E, na minha opinião, o grande nome do jogo foi o John do Bragantino. Sim, e do lado do Galo, o goleirão Everton, né? Ele é um goleiraço, esse menino. Agora, você falou da forma tática de jogar e também do que estava fazendo o Galo, algumas mudanças, algumas lesões também. Mas essa bagunça tática que o Edu estava falando aqui, que o Galo vive, acho que é por causa do Lanús. Só posso pensar assim, porque ele está inventando. Ele tira o Fausto Vera no jogo difícil no meio de campo. Ele já não tinha o meio de campo, ele acaba perdendo. Então, eu acho que ele deve estar pensando, porque só mais um ponto o Galo já escapa, o 44 já escapou também do rebaixamento. Mas, assim, a preocupação dele está sendo zero com o Campeonato Brasileiro, do São Paulo. Eu só espero que ele esteja vidrado no Lanús e fazendo toda essa lambança que ele está fazendo no Galo aí, pensando no Lanús. Só pode ser. Se ganhar a Sul-Americana, salva a temporada. Isso. Vaga garantida diretamente na Libertadores e um título internacional, não é? E tá bem próximo do Galo. Chamaram mesmo, hein? Chamaram pra liderança. O Flamengo rebaixou o Sport. De virada, fez 5-1 com vários desfalques. E agora já pensa no clássico contra o Flu. E viu ainda de quebra o Palmeiras do Edu perder pro Santos. Um roteiro trágico com resquícios de crueldade, meus amigos. O Leão, que precisava da vitória para adiar o rebaixamento, quis contrariar as estatísticas. Começou bem, buscou espaços e saiu na frente. Aos 14, Léo Pereira pressiona, rouba a bola e serve papo, e chuta 2 vezes até abrir o placar.
Mas o jogo ganhou outro rumo aos 35, quando Matheus Alexandre foi expulso. E aos 40, Luiz Araújo girou para cima de Ribeiro e empatou com categoria. No minuto seguinte, Ramon Menezes também recebeu o segundo amarelo. O Sport foi para o intervalo com 2 a menos. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo era só ataque. E a resistência do Leão durou apenas até os 15 minutos. Cebolinha acertou a trave e Juninho aproveitou o rebote para virar. Daí pra frente, vocês já sabem, né? Foi só pra trás. Pelo menos para o rubro-negro pernambucano. Aos 17, Bruno Henrique de cobertura fez 3 a 1. Aos 25, Ayrton Lucas deixou o dedo. E para fechar a conta, aos 34, Cebolinha acelerou pela esquerda e achou Douglas Telles, que não desperdiçou. Com o resultado, aquele fiozinho de esperança que mal dava para dizer que existia se esvaiu. O Sport foi rebaixado por aquele que segue questionando o maior título do clube, no aniversário deste rival, em um estádio tomado pela torcida adversária. Tantos jogos que a gente deixou escapar, resultados, então assim, felizmente, pedir desculpa, é trabalhar, é arregaçar as mangas, é terminar o ano de uma maneira honrosa, que é uma camisa muito pesada e grande, e já temos que planejar 2026, porque o Sport precisa se reorganizar. Do outro lado, o Flamengo assume a liderança e abre 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do Sport, aí era não digo questão de tempo, mas dá para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Vamos começar pelo jogo. Pablo deu aquele sustinho, 14 do primeiro tempo, 1-0 para o Sport. E aí é o seguinte, olha que curioso, 4 faltas do Sport no primeiro tempo e cada 2 delas geraram um cartão vermelho. 2 amarelos, 1 vermelho, 2 amarelos, 1 vermelho. O Matheus Alexandre e o Ramon Menezes foram expulsos. E aí o Luiz Araújo empatou o jogo e no segundo tempo, mais 4, 5-1. E fácil, o Flamengo superou o Sport. Cicinho. Sport agora dá adeus à primeira divisão e o Flamengo é líder. O Flamengo é líder e, assim, até o momento da expulsão, o Flamengo não estava se encontrando em campo. O Flamengo teve dificuldade para furar o bloqueio do Sport, que foi muito bem armado, mas após a expulsão, e também acredito que seria questão de tempo, que o Sport não conseguiria manter aquele ritmo, aquele nível, até pelo cansaço. Então, quando você joga contra uma equipe forte como o Flamengo, que tem vários tipos de jogada, é difícil você se manter 100% durante os 90 minutos. Mas, assim, o placar se tornou elástico por conta das 2 expulsões. Achei até que a segunda expulsão não foi justa, mas a justiça é o Flamengo, que é a melhor equipe dessa competição, está em primeiro lugar. E, infelizmente, o Sport, com essa massa de torcedor, uma equipe tradicional, não fez um campeonato brasileiro assim convincente, por isso, merecidamente, foi rebaixado, Renato. O Sport deixou a desejar o tempo inteiro, né? Não é agora que ele se complicou na competição, pelo contrário, já começou muito mal. Rona, o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, cumpriu seu jogo atrasado, venceu, retomou a liderança, porque o Palmeiras não superou o Santos no Clássico Paulista. E a pergunta que eu faço, até o final para você, o Flamengo vai segurar esse primeiro lugar na Série A? Porque o mais difícil aconteceu, né? O Palmeiras perdeu 2 seguidas, né? Eu acho que também o que está jogando o Flamengo é para chegar na final, chegando e levando um título, porque nós falamos na sexta-feira aqui que o Sport iria enfrentar um time que era a sensação do campeonato, e, independente do que aconteceu, das expulsões ou não, a verdade é 5-1 saiu até barato. Ronaldo, mas teve a expulsão, aí teve o gol do Pablo, mas o Sport mostrou durante o campeonato que não conseguia sustentar um jogo inteiro, 90 minutos. E a verdade é que até o seu presidente abandonou o barco no meio do caminho, aí no meio da semana. Então, na sexta-feira, a gente cantou a bola aqui. Eu falei que ia ser 5-0, 4-0. O Cicinho acho que acertou o placar, falou que era 5-1. Então, a gente já sabia o que ia acontecer.
Agora, quem facilitou a vida do Flamengo foi o Palmeiras. Tomar 2 tacas e aí agora para segurar e para reverter, tem que chorar. Só chorando para tentar reverter. O Sport só ganha do Corinthians, pô, nem para ganhar do Flamengo. Então, o Sport ganha do Corinthians, que tá uma drava, manhaca. E aí pega o Flamengo, 5 saiu barato. Não tem nada a ver com a expulsão, nada. O que me espantou nesse jogo foi o Sport sair na frente. É que já tinha feito a mesma coisa contra o Galo. Fez 2-0, tomou 4-2 na outra rodada. E agora também conseguiu abrir o placar e não sustenta. Por isso é que vai para a Série B e vai ter que se reformular muito o time do Sport. Já o Flamengo estava bem desfalcado também. A gente viu o garoto Douglas fazendo gol. Juninho ressurgiu com gol, não é? E Edu, então a gente viu um time que também fez o que deveria e contou com o tropeço do Palmeiras. Não, mas a gente falou aqui no programa de sexta-feira que o Flamengo iria ganhar do Sport, né? Porque a gente viu, né, o poderio que o Flamengo tem com os jogadores, né, o elenco que o Flamengo tem, e mostrou isso aí no jogo. E o Felipe Luiz sabe muito bem o que ele tem nas mãos, né, as peças que ele tem, ele sabe o momento de colocar, né, o Everton Cebolinha voltando a jogar novamente na equipe do Flamengo. Então a gente vê que o Flamengo hoje, não é só o de hoje, a gente vê que tem um comando, que é o Felipe Luiz. Agora, o Sport, Renato, era questão de tempo realmente, um time muito frágil, né, fisicamente também, taticamente, a gente vê que, por mais que conseguiu fazer o gol na frente do Flamengo, mas, como o Cecinho falou, era questão de tempo, até pela postura e pelos jogadores que o Flamengo tem de qualidade. E o Felipe Luiz, além de falar sobre a vitória diante do Sport, ele também se manifestou sobre o julgamento e a absolvição do Bruno Henrique, e o jogador também falou sobre o assunto. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. O que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. As pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm acesso ao que está acontecendo e temos acesso a resultados de julgamento também. Edu, agora está definido, pelo menos na Justiça Desportiva, na Justiça Comum ainda não, mas ele voltou a jogar e continuava jogando, na verdade, tinha esse efeito suspensivo, fez um golaço, ajudou a construir uma vitória, e é um jogador que o Felipe Luiz, em campo, não abre mão. Não abre mão pela qualidade que ele tem, Renato. Independente do profissional, a gente não está falando do Bruno Henrique, a gente está falando do caso. Então, o caso realmente que a gente viu as provas ali, é porque o STJD, de repente, achou que não deveria ser punido. Mas agora também tem a Justiça Comum. Vamos ver se ele vai ser punido ou não. Vamos aguardar. Agora, o que a gente viu realmente, auditores, torcedores, né, votando. Então, para mim, se coloca um pontinho de interrogação. Será que foi realmente justo? Mas a gente é só a justiça de Deus que a gente tem que ver. Eu acho que o mais importante de tudo, independentemente disso aí, boa sorte para o Bruno Henrique. Torço para que ele possa fazer o melhor, né, para o Flamengo, para o seu clube. Agora, o que a gente tem que ter é lisura, a gente tem que ter clareza. Só que nesse julgamento, para mim, não teve muita clareza. Só para arrematar, Cicinho, qual foi a sua opinião? Porque ele, em campo, mostrou a qualidade de sempre. O que o torcedor espera do Bruno Henrique. Ele é esse cara
que é uma referência, né? A experiência, é um cara que chama a responsabilidade. Então é isso que a gente cobra, né? A gente cobra a postura, o exemplo dentro de campo e também que transmita isso fora de campo. Então não adianta também, Bruno, chegar aí na coletiva de imprensa e atacar, falar que foi injustamente atacado por jornalista, nada disso. Tudo foi feito de acordo com as provas, de acordo com aquilo que foi apresentado. Beleza, foi absolvido, tranquilo, segue a vida e continue sendo exemplo dentro de campo e também retribuindo isso fora de campo, porque você é um formador de opinião e isso demonstra cada dia mais com o trabalho, então é isso que a gente espera do Bruno Henrique. E o Filipe Luiz, além de comemorar o resultado positivo no julgamento do BH, diante do Sport, comemorou o tropeço do Palmeiras, que fez um primeiro tempo muito abaixo, se recuperou na segunda etapa, mas no finalzinho o Roleiser definiu o clássico em 1-0 e trouxe um alívio absurdo, imenso para o time do Santos, pelo menos por enquanto. Antes do jogo, uma rua inteira com luzes e o fogo da esperança. Clássico da saudade. Saudades do Neymar e dos velhos tempos. A torcida fez parecer que a equipe não brigava contra a zona de rebaixamento. Un torcedor exigente, más un torcedor que comprende el momento difícil. Y en el momento difícil dice, bueno, voy a exigir, mas voy a apoyar. Começo de jogo, aliás, que foi nervoso, de erros. De Micael para Neymar, que não aproveitou. E de Zé Ivaldo para Maurício, que não passou. A primeira grande chegada aos 17, Carlos Miguel salvou o Palmeiras. E lá apareceria Carlos Miguel de novo, para ser decisivo no chute de Barreal. Pressão do Santos no fim do primeiro tempo, com Neymar em bola desviada por Jefité. E no escanteio, que Fux ia desviando contra, até Kelvin tirar em cima da linha. Olha, não vínhamos à procura do empate, vínhamos para ganhar o jogo, mas a verdade é que, na minha opinião, no primeiro tempo, o Santos teve mais bola, criou mais perigo. O Palmeiras colocou o Flaco em campo na volta do intervalo, o Ide também. E o centroavante brasileiro quase fez no começo. Mas a pressão que o Santos fazia no fim do primeiro tempo continuou. Principalmente quando o Robinho Júnior foi a campo. Os donos da casa ficaram perto de abrir o placar 2 vezes. Mas atacar muito também tem os seus riscos. Ainda mais quando se joga contra um atacante como o Flaco Lopes. Aos 18, no detalhe, o Palmeiras perdeu. O Flaco exigiu boa defesa de Brazão. Aos 27, polêmica instaurada. Flaco jogou cruzado e Maurício foi ao chão. Reclamação de pênalti que Rafael Claus não consultou no VAR. O Maurício, que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Um de olho na liderança, o outro em escapar da zona de rebaixamento. Antes da partida, toda a atenção estava voltada para Neymar e Flaco Lopes. Mas quando o Santos foi pro abafa, no final, outro argentino se tornou o cara da noite. Benjamin Roleiser precisou de menos de 5 minutos para encher o pé cruzado e enlouquecer a torcida. Uno de los puntos llave fue mantener o equilibrio, mantener nosa concentración ante un Chimi, bueno, que tenía algunos o desfalques como Palmeiras, más es un Chimi que está lutando arriba, es un Chimi que está acostumado a competir hasta o final. Segunda parte, na minha opinião, nos primeiros 25, 30 minutos da segunda parte fomos, na minha opinião, melhores. Faltou-nos as pilhas ao nosso número 5, faltou-lhes as pilhas ao nosso número 8 da segunda etapa e nós não conseguimos refrescar esses dois jogadores por não ter nem a opção de 5, nem a opção de 8. Santos respira fora da zona. Flamengo, líder do Brasileirão. Como tinha dito, é jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. O que realmente ayuda fue eso, es conseguir 3 puntos. Significa tomar un poco de ar.
Explicações. Depois eu vou perguntar se foi pênalti ou não no Souza, no Maurício, mas eu quero começar por explicações para a derrota do Dracena. Direto e reto. Renato, eu poderia muito bem aqui ficar falando de desfalques, que o time está aí, mas a questão é, alguns jogadores jogaram abaixo, principalmente no primeiro tempo. O lado esquerdo do Palmeiras no primeiro tempo foi muito ruim no posicionamento, não atacou, não marcou. Então, deixou um espaço muito grande para o Santos explorar ali, principalmente com o Igor Vinícius, juntamente com o Barreal. Então, o Palmeiras teve muita dificuldade de marcar. E aí, no segundo tempo, quando tem a correção do Abel, o time acaba melhorando, né? No posicionamento, com a entrada dos jogadores também, isso acaba também melhorando e elevando o nível técnico também. Só que, em alguns momentos, o Palmeiras, na fase final ali de finalizar, né, teve muita dúvida de tocar a bola ou chutar. Então, de repente, teve uma bola ali do Flaco, se toca a bola, entendeu? Teve uma do Maurício também no primeiro tempo. Então, essa tomada de decisão ali, principalmente no último terço do campo, para mim, eu acho que o Palmeiras falhou bastante. Mas o Santos não tem nada a ver com isso. O Santos jogou o jogo que tinha que jogar realmente, um clássico, né? Vencer uma equipe que até então era o líder e ainda mais saindo daquela zona de rebaixamento. Então, parabéns ao Santos, não tem nada a ver com isso. Foi lá e ganhou do Palmeiras. O Palmeiras perde a liderança, o Santos sai da zona do rebaixamento, deixa o Vitória por lá. Cicinho, interessante que na primeira etapa o Santos teve mais volume, foi para cima, apoio da torcida, mais de 14 mil torcedores à Vila, bem lotada, Neymar em campo. Na segunda etapa a gente viu sair o Felipe Anderson, entre o Luigi, da outra dinâmica, o Flaco Lopes preservado pela maratona da viagem, também entrou em campo, melhorou, mas o Palmeiras não foi aquele de sempre. Não, o Palmeiras, na verdade, jogou 30 minutos nessa partida, né? Os outros, o primeiro tempo assistiu o Santos jogar. Você está sendo legalzinho com o Palmeiras. Não, porque até o começo do segundo tempo, até os 30 minutos, o Palmeiras foi melhor. Algumas decisões tomadas precipitadas. Assim, se você falar que a melhor oportunidade do Palmeiras no pé do Flaco Lopes seria o passe, né, para o Maurício, cara, o atacante, no momento que ele vive, é complicado você falar que essa era a melhor opção. Então, assim, o Palmeiras teve a oportunidade, sim, de abrir o placar, como o Santos também teve no primeiro tempo. Mas vale ressaltar, Renato, o fator mais importante nesse jogo para o Santos foi o apoio do torcedor. Porque o Santos fez gol aos 45 minutos, aos 44. Se o torcedor tivesse... Um jogador que entrou aos 41, rolê. Exatamente. Né? E se o torcedor tivesse vaiado, talvez o nervosismo teria tomado conta e o Palmeiras continuaria no seu bom desempenho. O torcedor do Santos incentivou e isso fez com que os jogadores ali no final tirassem gás, na qual o Palmeiras já não tinha mais, por falta de entrosamento, por cansaço também, pressão da equipe adversária. Então, parabéns ao Santos, que se manteve ligado os 90 minutos e soube ali nos momentos que o Palmeiras, os 30 minutos, soube sofrer e defender bem. Então, o Santos conquistou uma grande vitória que dá moral para essa sequência da competição. Ronaldão, duas figuras chamaram muita atenção na partida dos goleiros. O Brazão pelo lado do Santos e principalmente o Carlos Miguel. Fez uma defesa com o pé ali, né, no Barreal, que fez a finalização. E a gente sabe que o Santos precisava do resultado, mas o Palmeiras também. Porque o Palmeiras entrou em campo sabendo que o Flamengo já tinha goleado o Sport. Que nem o empate ele daria a primeira colocação para o Palmeiras. Mas na verdade é que o Santos amassou. Do começo do jogo, para mim, foi crucial para ter o resultado e o que fez a sua torcida. E muita gente esperando que o Santos no final jogasse alguma coisa no campo para ser punido. E o Santos não fez isso também. Esse é o lado bom. Fizeram a festa do lado de fora, amassaram dentro do campo, amassaram. Qual jogo que você viu? Amassaram. Qual jogo que você viu? Você não amassaram. Viu, Agora, do outro lado, jogou teve bem, o quê? o Santos jogou bem, sim. Tudo Agora, bem, do outro lado teve o Palmeiras, que era um time que, né, não era um time titular, mas o Santos não quis saber. E se continuar assim, o Santos vai ficar bem mais longe aí dessa zona de rebaixamento. Quem vai pegar o Mirassol em casa com essa torcida. O senhor tinha falado que ele ia cair. Com essa torcida. O senhor falou que ele ia cair. Eu falei que não ia cair. Eu falei na sexta-feira que ia vencer. Assim, agora seria oportunismo da minha parte falar hoje que eu falei aqui, o Santos vai vencer. Porque mas você falou até então que ia cair. Pegou um time reserva e amassou. É isso que tem que fazer. Parabéns à torcida do Santos também. Não sei se foi um amasso, mas foi um grande resultado contra um time que liderava o campeonato, desfalcado, ok. Mas o Santos, ele teve valentia, acreditou até o final e conseguiu o resultado que sirva de exemplo para outras equipes da competição. Pênalti ou não? O lance envolvendo Souza e Maurício. Começa com você, Rona. Não, para. Qual lance é isso aí? É. Que ele erra a bola, com perna esquerda?
Ele erra a bola lá. Aí falou para encostar em mim, vão me jogar. Nada. Contato, futebol ainda é contato. Cicinho. Eu também não daria esse pênalti, Renata. Analisando, o Maurício ele errou a bola depois, né? Tem um contato ali, mas eu não vejo a causa dele ter perdido o gol, não. Edu. Para mim, pênalti. Para mim foi pênalti, sim. Ele errou a bola porque houve o contato dele, entendeu? Olha de novo. Para mim, pênalti, sim, teria que ter marcado. A bola passou, porque teve agora o que tem o contato. Passou a rasteira em cima, sim. Então, para mim, rasteira, de clube ou não, para mim foi pênalti. O Maurício dá aquela valorizada, mas teve sim a falta para mim. E aí eu daria esse pênalti também. Tá 2-2 aqui no debate, a gente vai seguir essa discussão, não é? Que bateu o Senegal por 2-0, com tranquilidade, com domínio, com Casemiro inspirado e Estevão valorizado pelo chefe Ancelotti. É uma energia que a Europa não está acostumada a ter em jogos de futebol. Quando sul-americanos e africanos se encontram, a festa é garantida. A semelhança também estava na confiança. É parada dura, mas vai dar Brasil, com certeza. Eu acho que 2-0 ali, acho que acontece. A gente vai vencer bem. Aposto em 3-0 ou 3-1. Eu espero isso. E o time africano veio embalado por 5 vitórias consecutivas e um tabu de nunca ter perdido para o Brasil. Mas quem saiu na frente foi o Brasil, que começou melhor a partida. Casemiro tentou um passe, a bola desviou na zaga de Senegal e sobrou para Estevão bater com categoria, 1-0. É uma surpresa ver um jogador tão jovem com este tipo de talento. O Brasil tem com ele futuro assegurado. O Ancelotti é um cara que está tentando extrair o máximo de mim e eu fico muito feliz por isso. A gente trabalha bastante no clube para estar aqui, dá o nosso melhor todos os dias. E quando a gente vem, a gente representa a seleção brasileira, que é um orgulho imenso para mim, é algo que eu amo fazer e com certeza vou buscar trabalhar cada vez mais para estar vindo para cá muito mais vezes. O segundo saiu em cobrança de falta. Rodrigo cruzou e Casemiro completou sem chances para o goleiro Mendy. Com o placar favorável, a seleção diminuiu o ritmo no segundo tempo. Fim de jogo. Foi muito bom ver a entrega de todo mundo. O Mister falou isso com a gente antes do jogo. Teve um lance que todo mundo se jogou na bola, todo mundo tentando evitar da gente tomar o gol. Isso ficou claro a ideia que a gente quer demonstrar para todo mundo. Eu gosto da equipe, do trabalho feito, do sacrifício. Esta ideia que o jogo que queríamos fazer, com muita pressão na primeira parte, com mais controle na segunda parte, porque na segunda parte não precisávamos uma pressão muito alta. O final do jogo estava brincando agora lá, que teve pouco controle. Acho que também faz parte, né? É uma equipe que vem de muitas vitórias e invencibilidade grande, mas eu acho que isso que cabe a gente uma certa maturidade para saber como a gente se posiciona, como a gente pode ajudar o pessoal lá de trás. Aí a gente acaba sacrificando um pouquinho mais para voltar, mas bom, é o que eu sempre falo, o mais importante é ajudar o Brasil a ganhar e sair muito feliz com isso. Porque a gente fez bons jogos e oscilou depois do segundo. Esse foi o discurso depois do jogo, né? A gente fez um bom jogo, mas manteve para o segundo. Para vocês foi a melhor partida sob o comando do Ancelotti da seleção brasileira em segurança, entrosamento, liberdade, jogadores conectados e atentos? Sim ou não? Sim. Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque a seleção brasileira ela jogou de uma maneira mais leve, sem tanta aquela pressão, é tático, isso, é o posicionamento. Então, os jogadores deu para ver ali um pouco mais de liberdade, um pouco mais até de entrosamento, principalmente ali no sistema defensivo. Então, é merecida a vitória do Brasil. Tem um ou outro errinho que vai consertar, sem sombra de dúvida, mas a seleção muito mais convincente, digamos assim, né? É uma seleção defensivamente bem postada. Eu vi gente reclamando do Alexandre, mas é um jogador experiente, que o Ancelotti conhece bem do futebol europeu, não é? E, independentemente disso, Casemiro também dominando, não é? Sendo aquele cara que a gente já viu em tantas oportunidades no Real Madrid, menos um pouco no Manchester United, mas uma seleção que no ataque também mandou bem, a parte da frente, todo mundo se deslocando, Vini, Rodrigo, Matheus e principalmente o Estevão. E o meio de campo espetacular que você falou ali, a cozinha, né, praticamente, né, com o Casemiro e o Bruno. São dois jogadores que é de confiança do treinador.
faz o time andar. Agora, eu acho que nesse jogo especificamente, não sei se vocês perceberam a mesma coisa, ele pediu para o ataque flutuar. Falou, não quero ninguém parado no mesmo lugar, vocês podem girar e aproveitar, usar a criatividade de vocês. Ancelotti é isso, né? É uma caixinha de surpresa e um cara que tá dando confiança à seleção brasileira. É isso que eu vi do pouquinho, viu, Ré? Assim, que eu analisei que ele deu, falou, ó, vocês vão flutuar. Joga à vontade, gente, fica à vontade. Coisa boa, cobrir a seleção brasileira, se movendo pela Europa, sai da Inglaterra, chega agora na França, acumula milhagens, vê um time que jogou bem, que vem com confiança. Felipe Killing saiu de Londres, mas já está em Lille, na França. E, como sempre, pronto para trazer as melhores informações aqui no Jogo Aberto. Tivemos notícia ruim, Magalhães cortado, mas de resto a seleção está empolgando. Olá, Killing! Francês não é muito a minha praia, viu? Não conheço bem o idioma. Tudo bom, Renata? Tô chique, viu? Saí da Inglaterra, tô aqui na França. Vou trocar o morning pelo bonjour. Seguindo a seleção brasileira, agora há pouco, inclusive, o Ancelotti falou com os jornalistas. E é uma seleção brasileira que vem embalada pela vitória contra Senegal por 2-0. Jogou bem, sobretudo no primeiro tempo. E o Ancelotti já confirmou uma mudança na equipe. E por conta, justamente, da saída de Gabriel Magalhães, que sentiu o adutor da coxa. Durante o jogo, ele deslocou o Militão, que estava na lateral direita, para fazer a posição do Magalhães e colocou o Wesley. E é isso que ele vai fazer na partida contra a Tunísia. Ele precisa encontrar o equilíbrio em dar minutagem àqueles jogadores que estão aqui para serem testados, mas também entrosamento à equipe que ele considera titular, até porque a gente está na reta final de preparação para a Copa do Mundo. Então ele deve manter a mesma base, mas fazer algumas mudanças. Será que o Vitor Roque vai entrar? É a chance dele, porque o Ancelotti já deixou claro que o período de testes termina aqui na Europa. Em março, nos amistosos contra a França e a Croácia, ele já pretende levar aquele grupo que vai para a Copa do Mundo. Eu perguntei para ele sobre o Neymar, que jogou bem no final de semana contra o Palmeiras. Ele disse, o Neymar está na lista, vai ser observado e até a hora da lista final, que acontece em maio, a gente vai decidir. Só depende do Neymar. Mas é um Brasil que vai ganhando forma, vai ganhando corpo. E esse esquema com 4 atacantes tem agradado. Foi assim que o Brasil goleou a Coreia do Sul, foi assim que o Brasil venceu Senegal, mas o Ancelotti também disse que precisa testar esquemas mais defensivos. E é claro que ele também foi perguntado sobre o futuro. E aí, será que ele vai ficar no Brasil depois da Copa do Mundo? Vamos ouvir o que disse o Mr. Ancelotti. É possível, o senhor pensa numa renovação e isso já é conversado de alguma forma? No hemos conversado, pero es posible, sí, posible, porque sí, es posible, porque, como he dicho, me encuentro muy bien aquí. No tengo otras ideas que no sea, de momento, el equipo de la selección brasileña de Brasil. Para seguir, tenemos que ser dos. A CBF e yo, me creo que no tenemos prisa para hacerlo, pero la idea puede ser de seguir. Yo no tengo problema. La verdad es que o contrato antes del Mundial es mucho más barato y después del Mundial pode ser muito mais caro. Depois de fazer 2-0 em Senegal, a entrevista rola mais tranquila, não é? O clima é ótimo, tá todo mundo aqui empolgado mesmo, não com os resultados, mas com a atuação. Killing, só posso agradecer por esse começo de trabalho agora aí na França. A gente vai bater bola a semana inteira, até amanhã pelo menos, não é? E a gente volta então com você já, logo mais. Bom trabalho por aí, tá? Um abraço. Combinado, Renata. Au revoir. Au revoir. Ai, que lindo, que chique, não é? Rede agora no Jogo Aberto com Flamengo líder, a vitória do Santos para cima do Palmeiras, seleção e muito mais. Muita gente querendo garantir pontos na Série B. O Coritiba subiu, mas ainda busca o título da competição. Atlético Paranaense deu bem, tem gente também caindo pelas beiradas. Tudo isso agora, Gols. O Coritiba está na elite do futebol brasileiro do ano que vem. Mas o título da Série B ainda está em aberto. O Coxa garantiu acesso depois do empate sem gols com o Atlético, que vai para a 38ª rodada ainda com risco de rebaixamento.
E apesar do retorno à Série A do Coxa, depois de 2 anos, a torcida ficou na bronca na saída do gramado. Depois até teve festa no Couto Pereira. Mas o Coritiba vai para a última rodada ainda com chance de perder o título para o seu maior rival, o Atlético Paranaense. A equipe comandada por Odair Hellmann começou perdendo para a Ferroviária, 17ª colocada na zona de rebaixamento, depois dessa falha do goleiro Santos. Fábio Fal, que não tinha nada a ver com isso, mandou para o gol. O Furacão correu atrás do prejuízo na Fonte Luminosa e empatou o jogo com esse golaço de falta de João Cruz. A virada veio com o Renan Peixoto de cabeça nos acréscimos. 2-1 Atlético, que ainda não garantiu acesso, mas fica bem perto. E ainda pode levantar a taça. Precisa vencer e torcer por um tropeço do Coxa. Sem soberba, sem achar que já ganhou, sem achar que já está resolvido, com muito respeito, nós vamos sangrar até o último segundo para conquistar essa vitória. Na terceira posição, o Criciúma venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0, com gols de Rodrigo e João Carlos. E agora depende só de si para subir para a Série A. Fechando o G4, o Goiás venceu o Novo Horizontino com placar mínimo, com gol de Anselmo Ramon, e fica perto do acesso. O triunfo ainda acabou com as chances do time paulista de subir para a Série A. A Chapecoense, na 5ª posição, também está na briga, mas não depende das próprias forças. Empatou no fim da partida por 1-1 com o Volta Redonda, penúltimo colocado e já rebaixado para a Série C, assim como o Amazonas e Paysandu. Em Florianópolis, o Avaí complicou a vida do Remo em jogo cheio de tensão. 3-1 para a equipe catarinense com 2 gols de Kleber. Enquanto os donos da casa seguem na 9ª posição, o Remo caiu para a 6ª e vai precisar brigar pelo acesso na última rodada. A partida foi marcada por muita confusão dentro e fora dos gramados. Clima quente entre os jogadores, 6 expulsões, 4 do Avaí, 2 do Remo e briga nas arquibancadas. Gente, a treta, hein? Rolou solta. Que coisa chata, hein? Não gosto. Violência sempre é melhor não existir no futebol. Segurança, confiança, raça, vontade, luta até o final. Foi o Santos que bateu o Palmeiras. Era a briga pela liderança, era a briga para sair da zona do rebaixamento. E o peixe de Neymar levou a melhor, graças à Roleza. Há 10 meses, Neymar retornava ao clube que o revelou, com festa e status de príncipe. Apesar da atual crise no Reino Santista, a esperança continua sendo depositada no camisa 10. Estamos com você, é o Santos. Neymar, pra cima, esquece tudo, agora é vitória, vitória, vitória. 7 jogos, só ganhar. Neymar, faz gol hoje, hein? Vai fazer 3 gols hoje. Hat-trick. O que a senhora acha que tá faltando pro Neymar? Neymar, eu jogar bola. Fazer gol! Ô, Neymar, é a dona Graça. Vê se me atende, viu? Marca uns gols pra gente, tá? Milhões de torcedores foram representados por essa fala da dona Glécia. Ainda mais depois das polêmicas no duelo contra o Flamengo. Neymar e Santos precisavam dar respostas. Não é um jogador mais e todos sabemos isso. Então ele foi muito, bueno, pegaram muito a ele, mas ele é forte, ¿sí? Y él preparó a semana día a día, bueno, este día o próximo para llegar bien al partido de hoy. Y cada día fue evoluindo en su... Eu sentia isso, digo, ele vai chegar bem ao jogo. As cobranças são intensas porque a temporada do ídolo é ruim. No Brasileirão, ele soma mais cartões do que gols. Pressionado, Neymar foi a campo sabendo das missões de um príncipe. Servir é uma delas. E ele tentou. Encontrou o Guilherme pela ponta esquerda, mas o atacante bateu por cima do gol. Fez um bom cruzamento para o Lautaro Dias, que não chegou na bola. Cobrou um escanteio perigoso. Zé Rafael cabeceou, mas Kelvin tirou na linha do gol. A outra missão é arriscar, algo que fez pouco. Na reta final do primeiro tempo, depois de receber a bola na meia-lua, chutou forte, mas teve desvio.
E quando o Palmeiras melhorou com Flaco Lopes e Maurício levando perigo... Es un Chimi que está lutando arriba. Es un Chimi que está acostumado a competir hasta o final. Foi o olhar de Vojvoda para o banco de reservas que resolveu o jogo. Robinho Júnior para Roleiser. O argentino bateu cruzado e fez o gol da vitória santista. Do Peixe! Ao dono dos holofotes e aplausos, coube terminar a noite também aplaudindo. Y ahora él sabe que, bueno, que vamos a exigir más de él. Sí, eu también, y o torcedor, y vocês, y él se está preparando para eso. Que segunda-feira de alívio, de felicidade e de confiança do torcedor do Santos, porque foi um resultado gigantesco. Na Vila, diante de um arquirrival, o time que liderava o campeonato e no finalzinho, 1-0 para o Peixe. E a gente vai começar falando sobre isso, né, Ronaldo? Vamos não, falar. assunto é Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras. Mas eu te falar, o Saci tá de olho aí, até notei até o pé de boi, já viu o pé de boi? Pode dar sorte aí, encostar o Saci com o pé de boi. E seu escritório tá diversificado, hein? Esquisito. Cada dia tem uma coisa nova aí, estranha Tem que ver quando vem o Jubetrica aí e o Edu. Aí as coisas ficam embaçadas aqui. Hoje você tá dominando sozinho aí. Agora eu quero mostrar Marco Aurélio Cunha. Marco, eu quero saber se você começa bem a semana, tudo em cima, se você já tá pensando no clássico diante do Corinthians. Boa tarde a todos, Renata, amigos, um bom almoço para todos nós. Eu sempre vou gostar do futebol, né? Futebol, fim de semana foi muito legal, foi bem legal o futebol. E tô esperando você, Ronaldo, contra o Corinthians lá. Será bem recebido, doutor. Você será recebido, bebê. Vamos ver. E esse sol aqui é lá de Americana, onde a gente fez a festa do Zé Teodoro. E o Cavalo, dono do time lá, fez a gente passar esse calorão. Mas foi muito bom. Parabéns, Zé Teodoro. Que coisa, hein? Que coisa. Ele falou que foi muito legal o final de semana. Sgarbi, infelizmente o meu foi péssimo. Péssimo. Mas tudo bem, né? Todo mundo fala assim, calma, espera a próxima rodada. Nem isso eu posso ter, né? Nem isso. Então, Sgarbi, boa tarde. Tudo bem, Neymar? Boa tarde. Pra quê? Começou assim? Não, mas pode deixar o Inter. O que importa é o final, Rê. O Inter não cai, o Santos não cai. Pode ficar super tranquilo. Eu sei o que estão falando aqui. Doutor, vou ter que começar a cuidar mais. Senhor, não para quieto, velho. O que tá acontecendo? Vai ter que... Dá a mãozinha aqui, vamos dar junto. Eu tô novo, rapaz. Tá demais, tá numa fase. Vou te falar, é Floripa, é Americana, é aqui, ali. Pô, doutor, não tem que falar, viu? E na quinta-feira, posso com você no camarote, Ronaldo? Vocês ficam à vontade, a casa de vocês sempre serão bem recebidos. Obrigado. Vocês são nossos clientes e basta. Estarei lá no Fielzone com você, então. Estarei lá no Fielzone. Sejam bem-vindos. E a casa é de vocês também? A casa é nossa, é do povo. Tá certo. Fique à vontade. Ai, Chiquito, tudo bem, Chico? Olha. Chico, hoje você vai ter trabalho, porque a gente tem um pênalti aí pra analisar no jogo entre Santos e Palmeiras. Mas sabe que, boa tarde a todos, sabe que eu perdi uma aposta pro Juvena, né? Ela não foi publicizada, mas ela foi fora do ar, porque ele tinha convicção na vitória do Santos e eu não. Mas pagarei com gosto, viu? Que isso, Chico? Vou pagar tranquilamente. A aposta foi o que você falou? Não, a gente apostou, mas não publicizou. Publicizou? Foi no bastidor. É publicitário, Ronaldo. Exato. Mas eu fiquei feliz, sabe? Com a vitória do Santos, eu fiquei feliz, assim. A vitória do Santos foi legal. Deixa eu ver uma coisinha, deixa eu dar uma olhada. Vamos analisar o semblante de Ulisses Costa. Tá de férias, né? Voltou de férias. Eu não vejo mais, bebê. Não vê mais que você tá trabalhando pouco. Eu, né? Você tá trabalhando pouco. Beijo a todos. Tudo bem, Ulisses? Uma ótima semana abençoada pra todos. E o pós-jogo da Vila? Como é que foi o pós-jogo? O jogo da Vila foi bom, foi legal. Foi bom. Fomos pra Vila Belmiro no sábado à noite, trabalhando, graças a Deus, que eu amo fazer isso. Mas e o depois do jogo? Foi bom, acho que o pessoal do Santos, torcida do Santos feliz, tal, torcida do Palmeiras questionando a questão do pênalti, que a Renata vai tocar no assunto já. Mas o Santos jogou bem.
E o NJ tá melhorando aos pouquinhos, né, NJ? Vamos nessa, eu boto fé em você. Ignora as críticas. Só as prontas positivas você pega. Mas vai que vai dar certo. Vai, joga Sabe muito. qual é a melhor Joga parte muito. da vida? Quando se você ganha, empata ou perde, dá na mesma. Tipo Edu Dracena. Porque ele queria o Palmeiras, claro, o líder, né, o título. Mas aí o Santos ganhou, saiu da zona do rebaixamento e ele tá comemorando também. Edu, essa é a vida que todos gostariam no futebol, Edu Dracena. Agradeça. Tá feliz Vai ter não, cadeirão hein? hoje? Renata, é aquela coisa que eu falei, quem manda fazer história nos clubes, né? Então isso que dá mais uma brincadeira do doutor, sabe? Que a gente sabe que mora aqui no meu coração, doutor. Eu aprendo contra você. Não, também fiz. Ô, doutor, a verdade é o seguinte, eu perdi, mas ganhei no final de semana. Eita, olha isso. Esse é o detalhe, hein? Ganhou, mas perdeu. Agora, para fazer uma análise mais aprofundada, mais completa, do tamanho do prejuízo que o Palmeiras traz da Vila Belmiro, nós escalamos quem? João Paulo! Quem? João Paulo está por lá, na academia de futebol. Capela, eu quero saber se já trocou ideias com o povo, se o pessoal ficou muito preocupado, se agora estão acreditando que de repente o Flamengo vai tropeçar no clássico diante do Fluminense. E aí, Capela? Ó, o povo se movimentando, trabalhando, hein? Boa tarde. Vai, Caramelo. Vai, Caramelo. Você sabe, ô Rê, beijo pra você, um abraço pra toda a galera do estúdio, menos pro Ulisses Costa, esta mala gigantesca. O negócio é o seguinte, ó, o Negrão fica colocando bi, os portões abertos, porque, ó, passa um carro, eu fico aqui, ó. Eu fico aqui, ó. Que nem um urubu, só esperando a carne passar, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, a gente não consegue mais ter acesso aqui, mais em nada, nem aqui no vizinho, no São Paulo, aqui no Palmeiras, no Corinthians, quando eu tô lá, no Santos também, a gente não tem mais acesso a nada. Mas quando a boleirada passa, eu dou uma gansada aqui, você entendeu? Às vezes o cara para e troca uma ideia com a gente, tá? Então os caras assistem o jogo aberto lá dentro, viu, rapaziadinha? Vocês passarem aqui, troca uma resenha, atende o torcedor que tá aqui fazendo festa, pra autografar a camisa, fazer o caramba 4. Mas o negócio é o seguinte, Rê, você me perguntou sobre esse momento aí do Palmeiras, o clima. Tem uma informação importante, tá? Já abrindo os trabalhos essa segunda-feira, por mais que a gente tenha uma seleção brasileira ainda, tem data FIFA, mas esse meio de semana já volta a emoção de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, mais uma vez, vai enviar o ofício à comissão de arbitragem para reclamar sobre o pênalti que o árbitro Rafael Claus e o árbitro de vídeo, o Guariz do Amaral, o Rodrigo Guariz do Amaral, eles não assinalaram quando estava 0-0, a gente está mostrando o lance aí, o cruzamento que vem, o Souza chega por trás, não toca na bola, atinge o Maurício, que poderia ter feito o gol, e o Palmeiras está, ó, bicudaço com essa não marcação da penalidade. Outra coisa que incomodou demais a diretoria do Palmeiras foi o seguinte, o Verdão sempre foi muito bem recebido na Vila, assim como os jogadores do Santos sempre foram muito bem recebidos no Allianz Parque. Mas rolou uma treta, literalmente falando no intervalo do jogo. Tanto é que o Rafael Claus demorou mais de 20 minutos para colocar o segundo tempo em andamento. Porque alguns membros de organizadas do Santos estiveram presentes em nenhum dos camarotes, e esse camarote fica exatamente ao lado do banco de reservas do Palmeiras. E aí os caras ficaram no intervalo do jogo. Quando o Palmeiras voltou para fazer aquele rápido aquecimento antes da bola rolar no segundo tempo, os caras causaram muitos xingamentos, muitas ameaças, bate-boca, até a polícia militar intervir. E aí teve realmente um quebra-quebra. Teve cacetete para um lado, cacetete para o outro, e o Palmeiras ficou realmente muito chateado com essa situação. Mas acho que o que mais incomodou realmente, o Palmeiras vai até o fim para reclamar da arbitragem, é esse lance que certamente vai ser tema da nossa discussão. E aí, foi pênalti ou não no Maurício cometido pelo Souza, hein, Renata? Que você já trouxe a questão aqui, porque nós vamos encará-la na primeira parte do programa. Cicinho e Ronaldão não dariam a penalidade. Edu Dracena e eu marcaríamos o pênalti. E agora a gente vai seguir aqui com as opiniões. E Capelani, já que você está tão ágil, tão rápido, tão bom trabalhador nessa segunda-feira, você começa. Para você, pênalti ou não, hein? Bom, imparcialidade total, porque aqui está um santista. Viva o Santos, o maior clube da terra. Mas vamos falar a grande verdade, pessoal? É o seguinte, eu não vou brigar com a imagem, não. Vem o cruzamento, o Maurício está parado, praticamente na pequena área, só para empurrar por gol. Vem o Souza por trás, tenta atingir a bola, não atinge a bola, atinge só o jogador do Palmeiras, o desloca, para mim é um lance faltoso. Se fosse no meu campo, o Claus daria falta? Daria. Dentro da área, é falta igual. Pênalti para mim, Palmeiras foi muito prejudicado nesse lance aí, Rê.
Então, por enquanto, 3-2 para a marcação de pênalti. Ulisses Costa, você que lá estava. É um lance difícil. Eu fiquei... Até muita gente fala que o Maurício poderia estar impedido, aquela coisa toda, mas assim, o Souza não chega em nenhum momento na bola, né? Então, para mim, ele faz o pênalti no Maurício. Né? Ele tenta tocar na bola e acaba fazendo o pênalti. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, isso é lei da física. Então, para ocupar o espaço, ele empurrou e cometeu falta no adversário. Boa, bom. Calma, Chico. 4-2 para pênalti para o Palmeiras, aqui no jogo aberto, especificamente. João Pedro Sgarbi. Esse, na minha opinião, é um lance totalmente interpretativo, porque eu vou ser muito sincero, tá? Na hora que eu vi o lance, eu achei pênalti. Vendo a câmera de trás, já não acho, porque, na minha opinião, é contato normal de jogo. Tem um pênalti parecido, entre aspas, só que aí, na minha opinião, a carga é totalmente nas costas e só nas costas, que é do Pablo Maia contra o Flamengo, que, na minha opinião, foi pênalti, que eu falei aqui, e tô vendo muita gente comparar. Eu não vejo tanta semelhança nos 2 lances, mas, na minha opinião, não foi pênalti, não. Contato de jogo, e de verdade, se o Klaus marcasse em campo por ser interpretativo, não teria reclamação também. Só que aí é aquela questão que o VAR, muitas vezes, hoje, não entra só mais em lance claro. Na minha opinião, o VAR não tinha que entrar nessa jogada. Por enquanto, 4-3 para a marcação de pênalti aqui no jogo aberto. Agora vamos com Marco Aurélio Cunha. Difícil, Renato, esse lance. Esse lance é muito difícil, bem interpretativo. O que é interessante é que a bola passa limpa, né? O jogador estava à frente da bola, olha só. Então, eu acho que houve o contato. Se for dentro dos parâmetros que todos dão pênalti, e alguns que eu vi por aí, a favor e contra o São Paulo, a favor e contra o Palmeiras, eu acho que daria o pênalti. Então, temos 5-3 na votação agora. Já está praticamente definida. Agora, o Chico Garcia vai constar como opinião do árbitro do programa, de Francisco Garcia. Esse é um lance capital, reclamado demais. Inclusive, o Capelanes trouxe a informação que o Palmeiras vai protocolar esse ofício de reclamação contra o Klaus e o Rodrigo Guarino do Amaral. Mas todos fazem. Todos fazem. Já pensando no próximo. Chico Garcia, estou curiosa, porque você está muito neutro aqui no programa. É porque eu mudei de ideia, sabia? Eita! Como assim? Tá vendo? É um lance muito difícil mesmo. Tanto que na hora do jogo eu achei que não tinha sido nada. 2 corpos E não pode hoje eu já ocupar, entendo como pênalti. Por quê? Porque na velocidade do jogo... Por que você mudou de ideia? Exatamente, porque na velocidade do jogo você tende a interpretar de que há um contato natural, que a bola passa e que não há o devido impacto. Quando você analisa o lance corretamente, você vê que, na minha opinião pelo menos, gera um impacto na jogada, a bola está indo em direção ao Maurício, o Souza calça, né? Ele faz a alavanca com a perna, inclusive, com uma carga por trás, cometendo a penalidade. Então, só depois de analisar outras imagens que eu vi que realmente o pênalti tinha acontecido. E por que o ofício é importante, né? Eu vi que houve um zum aqui, do Palmeiras na CBF. Porque a gente não tem os áudios do VAR na medida em que o Klaus não foi ao monitor. Ele não foi fazer uma revisão. Talvez tenha uma... Porque o VAR não recomendou essa revisão. Exato. Talvez tenha um questionamento aqui de que o Maurício esteja impedido. É um lance que no olhar a gente não consegue. Provavelmente a cabine traçou essas linhas. Provavelmente. E vai que... Mas ele não sinalizou esse impedimento. Não sinalizou. Porque o juiz, quando dá o impedimento, normalmente ele sinaliza. Sim, verdade. Também é verdade. Mas sei lá, vai que o VAR traçou uma linha ali, entendeu o Maurício como impedido e aí deixou o lance seguir. Eu acho que o ofício vai gerar a divulgação dos áudios do VAR, uma explicação mais coerente da CBF para o Palmeiras entender por que o pênalti não foi marcado. Mas, para resumir, é um lance realmente muito complicado, mas eu entendo como pênalti. E poderia ter mudado toda a história do jogo, essa penalidade, se ela fosse marcada pelo Klaus. Edu, você está muito chateado porque eu falei em prejuízo com o Capelanes. E o prejuízo foi a perda da liderança. Ou seja, hoje você não vai terminar o programa naquele cadeirão gigante. Eu avisei que isso ia acontecer, eu avisei. Mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil, clássico, Renato. Principalmente o Santos precisando do resultado, necessitando urgentemente sair daquela zona de rebaixamento. E enfrentar o Santos na Vila Belmiro sempre vai ser complicado. O alçapão ali da Vila, quem jogou ali sabe como funciona. Só que a questão que eu vejo, assim, não vou ficar aqui chorando, lamentando, a questão realmente que eu entendo foi a postura do Palmeiras no primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras muito abaixo. Alguns jogadores não conseguiram desempenhar o futebol que a gente imaginava. Entendeu? O lado, como eu falei no primeiro bloco, o lado esquerdo do Santos no primeiro tempo, né, não conseguiu atacar, não conseguiu marcar. Né? O Igor Vinícius e junto com o Barreal tiveram algumas
chances ali, né? Colocaram os jogadores em dificuldade. O Negão então, tá legal com você, o depois que Negão, hein? Palmeiras Não soltou nada pra você até agora, o Negão aí não soltou nada, Negão. O que é? Peraí, Ronaldão. Não, solta aí, Negão. Solta o quê, Negão? Chora que hidrata. Você quer... Não, só isso, pode continuar, O Ronaldo quer mandar no programa. Pode continuar, velho. O Ronaldo quer mandar no programa. Tá Não, é porque quem perde sofre. Eu não quero mandar no programa, mas eu tenho uma perguntinha. Perguntinha, capitão. Perguntinha, olha lá. O Santos escapa, o Palmeiras campeão da Libertadores, mas não ganha o Brasileiro. Fecha agora? Aonde você vai fechar isso aí, velho? Aí já mudou até o seu problema é que as Eu duas... perguntei qual que ele preferiria antes, ele não falou nada. É engraçado. Doutor, eu perdi, mas ganhei. o que ele gostaria de dizer assim, os dois. Claro, ele quer tudo. Essa é a preferência dele, não é? Gente, olha só, Flamengo e Palmeiras nas duas frentes mais importantes estão ali, brigando até o final. E o Flamengo, a gente já imaginava o Sport rebaixado, agora oficialmente, um time que não reagiu nunca no campeonato. O Flamengo foi lá de virada, fez 5-1, só que o Palmeiras sabia do resultado, doutor, entrou em campo já sabendo que o Flamengo tinha feito os 3 pontos e por isso que me surpreende esse primeiro tempo tão abaixo. Não sei se foi de preocupação ou de falta de entrosamento, o Palmeiras muito desfalcado, mas valia a briga por título ali. E eu acho que faltou ao Palmeiras um pouco mais de empenho, um pouco mais de coragem também. Renata, sexta-feira, quando eu disse que a equipe alternativa carecia de entrosamento, de algum tipo de tática mais aprimorada, os jogadores mais preparados, todo mundo aqui falou que não. O Palmeiras era um timaço, reserva e titular, isso não fazia diferença nenhuma. Todo mundo não. Não, todo mundo não. Então, quase todo mundo. Então, por quê? Eu tinha uma expectativa alta. Não é assim. De me dar bem nesse Quando jogo. você muda muitos jogadores, inclusive Sou eu mesmo. Tá aí o problema. Olha só, Negão, inclusive... aí você tá dando bota errado, Negão. Olha só, eu sou contra 5 substituições. Eu acho que altera, veio na pandemia e ficou. Eu acho que altera muito o comportamento O Abel tático só usou 4, né? Então, mas eu acho que altera muito a parte tática do time. Você muda meio time. São 10 jogadores na linha, você muda meio time. Como que isso não vai fazer diferença na parte tática, na parte, enfim, do jogo em si? 3 substituições seria o perfeito, na minha opinião. Mexe muito, mexe por obrigação, porque o cara tá na reserva, ele tem que pôr, senão o cara chia, e começa a ter um zum ruim. Então, eu acho que o Palmeiras falhou no primeiro tempo, recuperou no segundo, e o Santos achou um gol com mérito e venceu a partida. Olha, quero falar mais do clássico, seleção brasileira, Flamengo ganhando do Sport, Bruno Henrique fazendo golaço, tudo isso ainda hoje, agora Ronaldão. Entra e fora de campo. Então marca pra mim aí, Rê, zum ruim, que o doutor falou. Eu queria usar isso até o final do ano. Um zum ruim. Vou escrever aqui. Onomatopeia. Muito obrigado. Sem topeia, Ronaldo. Agora vamos ao YouTube sem perder tempo. Continuamos o jogo aberto lá na internet. Chora que hidrata. Francis Costa, a perguntinha é essa. Qual foi o grande mérito do Santos no clássico de sábado? A insistência, a raça, a vontade, superação. Mal escalado pelo Vojvoda, muito mal escalado pelo Vojvoda. Porque o Neymar Júnior, para mim, na minha opinião, é titular desse time. O Robinho Júnior. Robinho Júnior. Neymar fica na cabeça dele. É porque jogou demais, né? Assistência, tal. Legal, parabéns pela sua atitude de levar a faixa até Santos. Muito boa. E o NJ demais, ele preocupa todo mundo. São 3 na marcação, são 3 na marcação. Enfim, coloquei a faixa lá para dar uma força para ele. Você colocou a faixa? Isso é destreza. Você que desceu? Apoiamos você, tá lógico. Vamos apoiar o NJ. Flagraram lá, tem uma foto rolando aí, mas eu tava meio disfarçado. Mas assim, cara, eu acho assim, o Vojvoda tem que colocar o Robinho Júnior para jogar, cara. Ele não pode ficar no banco. Ele é um cara que destrói marcações, ele é driblador. E ele com o Neymar, na tabela... Nessa bola trabalhada, porque o que acontece? Ele que deu assistência pro gol do Rolê. Sim, o Guilherme não, mas teve uma chance, o Neymar pega uma bola... porque o titular é o Guilherme, né? Ele pega uma bola, o Neymar pega uma bola, dribla 2, dá um tapa pra ele na linha de fundo, ele dribla mais um, dá pra trás.
O que veio do Cruzeiro, meu Deus, que jogador ruim. Lautaro Dias. Pô, o Lautaro ou Dias. Barreal? Gente, eu tô narrando o jogo, ele pisou na bola e caiu. Não, ele é pisou ruim. na bola, Ele é eu não ruim. acho ele Ele ruim, pisou na bola, literalmente. Ele pisa na bola e cai. E a bola vai pra lateral. Mas acontece. Acontece, mas o cara não consegue, só corre, não consegue uma tabela. O que é isso? É quem corre pra trás, Ele é caranguejo. Robinho Júnior titular. Ai, Campeonato Brasileiro da Série A, Série B tá pegando fogo também, tá tudo meio indefinido. E quero falar um pouco mais da partida com vocês, Garo. Aí é que tá, o Santos se entregou no jogo, até o final batalhou e foi recompensado com esse gol, vence por 1-0, mas o Palmeiras até evoluiu no segundo tempo, mas ficou naquela história do pênalti. Na minha opinião, o melhor jogador da partida foi o Carlos Miguel. Isso diz muito sobre o jogo, porque, mas pegar muito, né, cara? Baita goleiro. E isso diz muito sobre o jogo. Eu fui até, o Chico me fez gracinha comigo, só porque eu falei que, na minha opinião, o Santos era favorito pro jogo. E o Chico, nossa, que absurdo o que você tá falando, isso, aquilo. Cara, era o jogo da vida do Santos. O favorito é antes do jogo. Mas eu falei que era e se concluiu na partida. Mas você viu o que você falou, Garbinho? Você viu que você falou que o melhor em campo desse clássico foi um jogador do Corinthians, o ex-jogador do Corinthians. Você percebeu que você falou isso? Esquece um pouquinho o Corinthians. Não, mas diz muito sobre o Santos. O que eu penso sobre o Santos, eu concordo com o Ulisses, que ele falou no YouTube de que o Robinho Júnior tem que ser titular. Tem que ser titular. Toda vez. Dar um recado, Sgarbi? Pode, agora. Voivoda, presta atenção. Robinho Júnior tem que ser titular do Santos para fazer tabelinha com o NJ, pô. Os dois juntos assim, eles põem fogo no jogo. E eu que pendurei a faixa mesmo. Historicamente, o Santos, o Edu tava lá, né? Historicamente, o Santos sempre se deu bem com jovens, chamando a responsabilidade, batendo no peito e jogando em campo. O Robinho Júnior, todo jogo que ele entra, ele muda o jogo do Santos. Todo jogo que entra, o Santos joga melhor. Então tem que ser titular. Eu penso o seguinte, para os jogadores, para a Voivoda, para todo mundo. O Santos, a impressão que eu tenho também, o que acontece muito com o Corinthians, parece que às vezes escolhe jogo pra jogar. Porque vai ganhar clássico, ganha do Corinthians, ganha do São Paulo, ganha do Flamengo na Vila, ganha do Palmeiras na Vila. Ganhou do Cruzeiro, que não é um clássico, mas a gente tá falando de times lá em cima. Ele vai jogar no Mirassol agora. Exatamente, olha os jogos que o Santos conseguiu ganhar. E jogando bem, convencendo nesses jogos. Aí pega um Vitória em casa, perde. Pega o Fortaleza e não consegue a vitória também. Então o Santos tem que usar esses jogos de menor expressão, no caso, que não é clássico, que não é contra o Flamengo, vai pegar o Inter, como é que vai fazer? Próximo Mirassol. Mas contra o Mirassol, por exemplo, é o jogo pra estar focado. Não é porque ganhou o clássico e agora esquece. Então, uma baita vitória, tem que valorizar o Santos, que fez uma partidaça. O Palmeiras, claro, desfalcado, só que eu valorizo muito essa vitória. Jogou muito. Gente, Capelanes, quero falar sobre o lado palmeirense. O Abel parecia resignado, não estava nervoso. Enfim, o Palmeiras deixa o Flamengo agora ser líder e o adversário é que tem o direito de fazer só por ele mesmo o resultado até o final. Então, mudou o panorama um pouquinho, hein, Capela? Lindo, né? Ficou lindo. Ó, fazendo conta o Capela. Ou tá falando com o céu. Eu tô pensando aqui, eu tô olhando pro céu, porque assim, Ulisses Costa, que assim, eu tenho a maior admiração, meu irmão, mas assim, ele é um cara que é o melhor narrador do Brasil disparado. Já narrou não sei quantas Copas. E ele estará nos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem. Só que eu tô olhando pro céu, eu tô com dúvida para saber se ele vai para os Estados Unidos no avião da carga ou no avião do NJ. Só não sei se vai caber no avião do NJ também. Eu tô curioso para poder entender isso, viu, Renato? Se você puder me ajudar, realmente tô com dúvida. Se quiser dar uma caroninha, NJ, tô dentro, irmão. Tô aí com você. Todos os NJ é NJ, velho. Joga muito, não adianta. Engraçado, ninguém fala muito no que ele fez no último jogo aí contra o Palmeiras. Não vai em uma Chamou das responsabilidade, asas, tocou, quase fez gol olímpico. Entendeu? Se não fosse o Kelvin, a bola tinha entrado. Ninguém vê isso, é engraçado. Enfiou, tocou bola, passou, trabalhou, marcação dupla em cima dele sempre. Dá um tempo. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar, vou falar aqui. O negócio é o seguinte, gente. Eu sei, aqui está um torcedor do Neymar. Você acha que eu não vou torcer pro sucesso do cara? Óbvio que vou torcer. Você acha que eu não quero o Neymar de volta à seleção brasileira? Claro que eu quero. Agora, vamos ser sinceros aqui. Pra quem assistiu ao jogo, transmitiu ao jogo, acompanhou o jogo de alguma forma, de 0 a 10 o nível da atuação do Neymar, nota 4. Nota 4. Na minha escola até passava de ano 4, você fazia um servicinho sem nota, aí você passava, entendeu? Uma nota 4. No primeiro tempo até chegou a criar uma ou outra possibilidade. O grande lance dele foi a finalização que bate do Jefté e vai para escanteio. E o segundo tempo, infelizmente, não dá. Ele morre fisicamente. O Robinho Júnior, que eu acho que não tem que ser esse titular absoluto, incrível, maravilhoso. Eu acho que o Rolês é um jogador mais preparado. O Barreal, o Voivoda destruiu o Santos quando tira o Barreal do time, não deveria ter tirado. O Guilherme, esse sim concordo, não deveria ganhar uma
sequência entre os titulares porque não está jogando absolutamente nada. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte, o Santos venceu mais por mérito ou por demérito do Palmeiras? Eu acho que as duas coisas. O primeiro tempo do Palmeiras foi uma piada. Não é primeiro tempo de time que joga para ser campeão, não. Ou de time que joga para recuperar a liderança, porque entrou em campo da Vila já sabendo que o Flamengo tinha amassado o Sport e tinha passado o Palmeiras. Aí só depois do segundo tempo que o Abel, aí sim, mexe bem no time, coloca o Luigi, principalmente Flaco Lopes, e aí ganha profundidade, ganha ritmo, mas foi um jogo como um todo fraco do Palmeiras, que melhorou só no segundo tempo, e o Santos, que esbarra demais a falta de qualidade técnica individual do time, e coletiva também. Era um jogo para 0-0? Acho que não. Carlos Miguel fez grandes defesas, o Brasão a mesma coisa, mas eu acho que o Palmeiras deveria ter jogado a Vera, jogado valendo a liderança do campeonato, e não mostrou isso no primeiro tempo, Renata. O Palmeiras perde uma chance de ouro, tinha essa partida atrasada, aceitou jogar na data FIFA, elogiou as mudanças do calendário brasileiro, agora tem que aceitar, vai fazer esse ofício contra a arbitragem. É sempre bom se posicionar, mas a gente sabe que não vai mudar muita coisa. Conseguiu o áudio, talvez o máximo. Comunicação do Klaus com o Rodrigo Guarizo. Chico, alguns detalhes. Os goleiros muito bem no jogo. Sim. Como é que você avaliou o Neymar nessa partida? Eu acho que ele melhorou em relação a ele. Se a gente analisar o primeiro tempo especialmente, a bola passa muito por ele. Acho que se você vê, ele teve números positivos. Ele não foi decisivo no jogo, mas ele tem influência, claro. O Neymar é o capitão. Foi menos pitizento, digamos assim, no jogo. Foi mais colaborativo. É porque o jogo contra o Flamengo a gente criticou aqui, foi realmente uma postura completamente inaceitável. E aí acho que ele trabalhou bem isso ao longo da semana, porque o Santos precisa dele. Postura de capitão, né, Chico? É isso. Ele liderou o elenco e ele mesmo reuniu os caras durante a semana. A gente vai ganhar do Palmeiras e essa mobilização o Santos precisava. Eu só discordo em relação ao Sgarbi. De novo? Não, rapidinho. O Carlos Miguel realmente foi a figura do jogo, mas eu acho que o Brasão também trabalhou e o Flaco Lopes perdeu um gol. Cara, que a bola passou isso aqui da trave. Então, o Palmeiras também teve chance. Vou discordar também do Dr. Marco Aurélio Cunha. Você quer criar intriga no programa. Amavelmente. A falta de entrosamento, na minha opinião, não foi o grande problema. Você tem ali Felipe Anderson, Rafael Veiga, o próprio Murilo, Maurício, jogadores que estão acostumados a jogar. O Luigi, quando entrou no lugar do Felipe Anderson, mudou também. Exato. A postura do Palmeiras foi completamente inaceitável, exatamente pelo primeiro tempo. Esse mesmo Palmeiras, assim, com muitos problemas, goleou o Juventude. Claro que do outro lado tinha um Santos com mais recursos, muito mais mobilizado, em casa, e que fez a diferença, especialmente por um jogo de imposição. Agora, o Palmeiras também teve chances no jogo, acho que foi um jogo equilibrado. Você vê, doutor, como que é, né? Coincidentemente, na semana que tem um jogo contra o Corinthians, o Chico fica vindo contra a gente, já viu? Corintiano, velho. Não tem nada a ver. A falta de postura. Mas é um debate, cada um pode ter o seu ponto de vista. A falta de postura é exatamente a falta do comprometimento daquilo que é o entrosamento. Onde um tá, onde o outro vai receber a bola, um que corre pelo outro. Quando você não encontra... ruim. Tá marcado aqui, obrigado. Quando você não encontra esses ingredientes todos, há uma falta de entrosamento. Mas, acima de tudo, a vontade do time do Santos foi absurda. A torcida também, o time fez, a torcida apoiou, foi pra cima. E o NJ, como sempre, comandou tudo isso. E eu quero falar daqui a pouquinho, sabe sobre o que, Edu Dracena? Flamengo, novo líder do Brasileirão. Passadinha no YouTube, vem com a gente, é já. Procuro ser uma mulher justa, por isso não poderia deixar passar os palpites do final de semana. Quem será que se deu bem, que acertou coisas importantes? Deu ruim. Eu errei todo. Ronaldão, qual é a sua palavra preferida no programa? Vamos para Esporte Flamengo. Cicinho. 5-1 Flamengo. Ui. 5-1 Flamengo. 5-1 Flamengo. Até que sim. Brasil e Senegal. Edu Dracena. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. O mágico Edu Dracena chegou. Sgarbi. 2-0 pra nós. 2-0 pra nós. 2-0 pra nós. Deixa eu contar, não passar. Abra espaço pro pai brincar. Santos e Palmeiras. Sgarbi. Santos vai ganhar e não vai cair. 1-0 Peixão. 1-0 Peixão. 1-0 Peixão. Sou alvinegro da Vila Belmiro.
O Santos vive. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Taca-taca é o nome desse novo ritmo e eu quero ver todo mundo chacoalhando. Vamos lá! 1, 2, 3, 4. Pode mostrar, porque ele está no lugar mais cobiçado, mais desejado no Campeonato Brasileiro. É primeiro lugar isolado. Isolado. Eu só vou dizer uma coisa, se eu fosse vice-líder, eu estaria dando pulos de alegria, rolando neste cenário. Então, tem muito campeonato ainda. Parabéns, Sgarbi. Aproveitamento selecionável e aproveitamento de clássico. Obrigado. Eu avisei para um amiguinho meu aqui do programa, capitão Edu Dracena, que mora no meu coração, que uma hora ele cairia dali. Ele sairia daquele cadeirão. E chegou a hora, viu? Calma. Só que, ó, do Flamengo, a tabela do Flamengo para esse final de brasileiro é dificílima, tá? Difícil. Pega Fluminense, que tudo Gente, bem que o campeonato em não casa acabou. Não perdeu. Mirassol também pega aqui, não tem resultado negativo em casa. É difícil. Mas é dificílimo para os adversários. Gente, e no meio disso tudo, saberemos quem será o campeão da Libertadores antes do final do campeonato. Olha a loucura. Será que isso, por ser Palmeiras e Flamengo, vai influenciar também no brasileiro? Vai sim, lógico. Que sim. Mas isso é um prêmio para o futebol. Essa situação que vive Palmeiras e Flamengo. Prêmio no futebol ganha com isso. São clubes organizados. São clubes organizados, sem dívidas, clubes que merecem estarem onde estão. Sem transfer ban. Mas aí que tá, eu acho que eles não vão se contentar só com o título da Libertadores. Conhecendo os dois, eles vão querer quem ganhar vai querer o outro. Até porque ano passado o também. Botafogo fez isso, ganhou o Brasileirão e ganhou a Libertadores. Mundial, você fala? O Mico ganhando os dois, o a Libertadores cai, e o Brasileiro. Cai sim. Cai. Cai na graça da torcida. Gente, o Flamengo tinha uma tabela mais fácil, porque o Palmeiras enfrentava o clássico com o Santos, tem a rivalidade, um jogo tradicional, e o Sport nas cordas, até saiu na frente, deu aquele pequeno e leve susto, depois produz 2 expulsões, 2 cartões amarelos acumulados para cada um. Matheus Alexandre também para o Ramon Menezes. E aí o Flamengo deita, rola, goleia. Perdeu 2 seguidas. Esses cartões aí é meio questionável. Já era. Eu não questiono, não. O Palmeiras perdeu 2 seguidas, nem falou que nem ia perder, nem ia perder. Perdeu 2. Só pro Sport deu cartão amarelo. Não, 4 pro Sport e 2 pro Flamengo. Abriu a caixa de ferramenta. Que isso, os caras Chico? com cartão dando carrinho daquele jeito. O zagueiro lá, Ramon, era para ser o segundo amarelo, a faltinha que ele fez ali? Mas não é... Cara, assim, gente, o Sport é um time que já tá na 2ª divisão, já sabia disso. Uma baita torcida sofrer desse jeito. E aí já tinha sido vendido a partida para a Arena de Pernambuco, já tinha mudado o cenário, então... Você torceu para quem nesse jogo? Nem torceu. Pro futebol, né, Rê? Mudava a minha vida. A minha vida mudava no que veio depois. E mudou para pior. Ai. Palpite! Já não pra palpite. É, melhor não. Agora é o vovô, cuidado com o vovô, hein? Voltamos com o vovô, hein? E vamos ouvir o que disseram Felipe Luiz, o próprio Bruno Henrique e Abel Ferreira. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, o nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. O que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado. Então, ele deve falar e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância e isso é injusto, Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido. Eu sou um cidadão paulistano. Eu trabalho
há 5 anos no Brasil. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E, portanto, eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Sim, somos rivais, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo. Sim, sou muito competitivo, sim, tenho melhorado muito naquilo que tem que ver com os meus comportamentos durante os 90 minutos, mas não tenho muito pouco a dizer em relação a isso. Como te disse, foi muito bem recebido aqui no Brasil e sou muito grato ao futebol brasileiro. O resto eu acho que vocês conhecem como isto funciona melhor que eu, está bem? Obviamente que depois de perder de 1-0 o clássico no finalzinho com requintes de crueldade, o Abel estava para lá de abatido. Isso ficou nítido. Ele estava se despedindo. É o desejo do cara, que o cara não vai embora. Ele se despediu aí. Esse cara é o maior treinador do futebol brasileiro. Ele é o maior treinador de futebol brasileiro. Agora, esse negócio do Bruno Henrique vai repercutir por muito tempo. Agora o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, está super feliz da vida. Ele já foi um dos autores dos gols que definiram a vitória do Flamengo para cima do Sport. É um jogador que na Libertadores vai ser super útil para o Felipe Luiz, experiente, sabe fazer gol. Sgarbi, é assim, e vida que segue. É assim, eu só não concordo com a postura do Flamengo no modo geral, do Bruno Henrique, assim, e até do Felipe Luiz na coletiva, porque falam como se nada tivesse acontecido, no modo geral, como se, e não é, né, como se o Bruno Henrique fosse vítima agora do que a imprensa falou, do que tal pessoa falou, não é assim. Aconteceu o fato, é provado, aconteceu. O clube já se manifestou, Bruno Henrique, aconteceu. Aí não, porque tudo que ele escutou, tal, na minha opinião, não é bem assim. E agora que está, claro, absolvido nessa situação, o Flamengo tem que ir mais a pôr para jogar. Um jogador comum agora. Mas é um jogador dessa qualidade do Bruno Henrique, que joga muita bola, tem que jogar. Já julgaram ele antes, ele tá certo também. Ô, Ronaldo, mas ninguém julgou. Porque você tem que esperar o julgamento também. Eu acho que isso aí é assim. Agora a gente pode não concordar. Tá bom, mas ele foi julgado numa primeira vez, pegou 12 jogos e depois evaporou. Ele foi julgado pela justiça a primeira vez. Eu só não concordo com o argumento. Parece que nada aconteceu, não é bem assim, né? Não é bem assim. Capelanes, o quanto isso está incomodando aí, não só o fato do Bruno Henrique estar liberado, mas o próprio Flamengo, agora líder, o Palmeiras vai ter que remar e ainda secar o adversário. Renata, essa situação do Bruno Henrique ela é calamitosa. Eu repito, aqui é um escândalo. E o Felipe Luiz, que eu tenho a maior admiração, foi pequeno. Falar sobre dano à imagem do Bruno Henrique é agora irreversível. E como é que fica a questão moral do futebol brasileiro, Felipe Luiz? Vítima o Bruno Henrique, e é bem a cara, né, desse tipo de gente. Porque o negócio é o seguinte, agora vamos ouvir a palavra de Deus, agora vamos jogar pra lá, ai que Deus perdoe as pessoas ruins, que isso, que aquilo. Onde já se viu? Onde já se viu? Acharam brechas no Código Esportivo, atrasado tanto quanto o Código Penal, e vai ficar por isso mesmo, puro suco de Brasil. É isso, chegou ao final, mas amanhã tem muito mais jogo aberto. Uma semana que tem Campeonato Brasileiro voltando, Série B pegando fogo, Copa Sul-Americana decisiva para o Galo e para o Lanús também. E a gente vai acompanhar a seleção brasileira, tudo por aqui. Agora, a gente vai indo nessa, começando a semana, vocês muito melhores do que eu, não é? Não diga mas o Neto já chegou com todos da bola. Uma ótima tarde para todo mundo. Valeu, beijo. Tchau, Capela. E o Cadeirão?